Deus, amados, eu estava orando essa semana e pensando nesse estudo aqui de hoje, enquanto Deus estava me dando essa palavra, foi como se Deus me desse uma visão do mapa de Jerusalém. E aí tem o Rio Jordão que corta Jerusalém do norte até o sul de Jerusalém, ok? E Deus me mostrou de Israel, desculpa, o mapa de Israel. Estou falando do mapa de Israel, ok? Ok? E o Rio Jordão corta Israel do norte até o sul. E quando ele vem lá no norte, ele passa por um lago chamado Lago de Genezaré. E esse lago é onde Jesus morou na beirada, tem algumas cidades, Jesus passou um tempo lá. É um lago de muito peixe. Jesus, onde aconteceu a pescaria maravilhosa, 2 pescarias. Né? E o Rio Jordão entra nesse lago. E aí ele sai desse lago e ele continua. E esse lago tem muita vida, tem muita vida. E aí ele continua correndo para o sul e ele chega e ele deságua no Mar Morto. E daí ele não vai mais a lugar nenhum. E não tem vida nenhuma. O Mar Morto. E sabe por que o Mar Morto não tem vida nenhuma? Porque tudo que chega nele para nele. Não vai a lugar nenhum. Aí acontece que vira muito sal. Tem muito sal. Então vocês vão olhar logo no mapa. Isso aí é um símbolo da gente. Se a gente parar de jorrar. Isso é difícil, né? Se a gente parar de jorrar, parar de sair água de dentro da gente. Se a nossa fonte não soltar mais água. Se o rio de Deus que chega em mim, ele parar em mim, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar como o Mar Morto. Infelizmente. Desafortunadamente, eu vou me tornar como um Mar Morto. E sabe, amados, essa é a razão pela qual muitas vezes nós estamos assim como que mortos. Nós recebemos, nenhuma transformação acontece. Aí, estão vendo aí? Aí o Rio Jordão, mapa de Israel aí, o Mar Mediterrâneo aí para o lado direito de vocês, e o Rio Jordão, ele passa aí, ele passa o Lago de Genezaré mais lá em cima, e embaixo ele cai no Mar Morto, e daí ele não vai a lugar nenhum. E tem mais, ele sempre continua caindo no mar. O mar nunca enche, nunca aumenta, pelo contrário, ele está diminuindo. E sabe o que acontece? Nunca ganha vida. E chega um rio cheio de vida nele. Então, sabe, amados, Deus estava me falando assim, somos nós. Se essa água, se esse rio, que é Jesus que está em mim, ele não jorrar, ele não atingir as vidas das pessoas, ele perde a finalidade. Totalmente a finalidade. Porque a finalidade é gerar vida. E aí se ele chega e só tem morte, e não gera nada, não há mais nada, então perdeu a finalidade. E nós não somos como o Mar Morto, nós somos como o lago, cheio de vida. Né? A Bíblia diz que nós somos assim, ok? Se você ler, por exemplo, Ezequiel 47, diz que o profeta mandou, Deus mandou o profeta medir e ele tinha que passar de 500 metros em 500 metros, ele tinha que andar num rio. À medida que ele ia andando, o rio ia se aprofundando. E esse rio caía nas águas do Mar Morto, do mar salgado, e ele tornava as águas que não tinham vida em águas boas. Tremendo isso, hein? E sabe quem é esse? Você? É você. É você, sou eu. E somos nós. Nós temos que cair no Mar Morto. Sabe quem que é o Mar Morto? É o mundo. São essas pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, estão conosco, mas ainda não conhecem Jesus, não nasceram de novo, não o receberam. Estão espiritualmente mortos. Não há vida espiritual. Então, dentro de você tem um rio que precisa correr. E esse é o nosso assunto de hoje. Abre a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 4. Esse é o nosso assunto. Amém? Hospedando a glória e distribuindo a água viva. Amados, você é uma fonte. O sentido da tua vida é distribuir a água viva. Você não é para ficar em você só. Se ficar em você só, essa água vai estagnar. Vai ficar choca, como a gente diz. Não vai ser água saudável. Não vai produzir vida. Mas nós não somos assim, em nome de Jesus, amém? Capítulo 4 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber
que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. E agora presta atenção, esse é o único lugar que diz que Jesus não batizou ninguém. Se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Ele deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, ele se assentou junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, diga comigo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que quando vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estava conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse: que perguntas ou por que fala com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será porventura ele o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Amém. Amados, sabe, quando nós estamos sem Jesus, quando nós não somos uma fonte, quando nós ainda não nascemos de novo, a nossa vida é muito religiosa, ela gira em torno de coisas que nós fazemos, mas a religiosidade não é capaz de arrumar a nossa vida, de endireitar a nossa vida, de melhorar a nossa vida, de matar a nossa sede. Aqui está uma mulher que Jesus, segundo ela própria, tinha tido já 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela. E por que vocês acham que tinha tido tantos maridos e o que ela tinha agora não era dela? Sabe por quê? Porque havia um vazio lá dentro de relacionamento. E ela tentou o primeiro casamento, e tentou esse primeiro relacionamento, e não conseguiu se satisfazer. Tentou o segundo, tampouco. Tentou o terceiro, tampouco. O quarto, o quinto, estava no sexto, e a coisa estava do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque nenhum relacionamento vai dar certo, enquanto ele não começar com o relacionamento em Jesus.
nenhum relacionamento dá certo. Nenhuma necessidade interior vai ser satisfeita, enquanto não começar com a satisfação da necessidade na pessoa de Jesus. Não vai ser feita de nenhuma outra maneira a necessidade. Vocês entenderam isso? Então, sabe, amados, quando nós encontramos a Jesus, nós nos tornamos uma fonte. E há tanta gente que tem tanta necessidade, e às vezes está buscando em tantas coisas para satisfazer a sua necessidade, mas não consegue satisfazer suas necessidades. Não consegue, porque só tem uma pessoa que consegue satisfazer as necessidades mais profundas do nosso coração e nos dá a paz que excede todo entendimento. Sabe quem é? Jesus. E sabe, não só isso, ele não só satisfaz a nossa necessidade, quando nós bebemos dele, ele é água, mas sabe o que acontece? Nós nos tornamos fontes. E esse assunto eu quero meditar com vocês nessa manhã. Veja bem, o que acontece é o seguinte, quando nós hospedamos a glória de Deus, e nós somos fontes, nós ficamos acima dos problemas. Irmão, preste atenção nisso. Se alguém é cristão, mas quando eu digo cristão, não estou dizendo aquele que aceitou Jesus, porque quem aceitou Jesus desaceita. Não estou dizendo aquele que fez uma decisão por Jesus. Quem fez uma decisão por Jesus, desfaz. Eu estou dizendo aquele que nasceu de novo. Quem nasceu de novo não desnasce. Por isso, Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Entenderam? Então eu estou dizendo aquele cristão que nasceu de novo. Cristão que nasceu de novo e ainda não conseguiu se encontrar, tem um problema muito sério. Sabe o que acontece? A fonte, de alguma forma, não está jorrando na sua própria vida. Porque, amados, quando você recebe Jesus, você tem a solução dentro de você. Agora, o que acontece é o seguinte, antes de termos Jesus, sabe o que acontecia? A gente ia buscar soluções fora de nós. Então a gente procurava buscar soluções em prazeres, em viagens. Eu, por exemplo, eu sou campeão nisso. Eu morei quase no Brasil todo, por conta de um buraco, um vazio que tinha no meu coração pela falta de Deus na minha vida. Eu amanhecia e às vezes não anoitecia, e às vezes não amanhecia na mesma cidade. Foi assim que eu morei na Bahia, morei no Recife, e foi assim. Sabe? E eu pensava que era porque a minha cidadezinha pequenininha era muito chata, então ali passava o tempo, não tinha muita coisa, então, mas era um vazio dentro de mim mesmo, não era o lugar. Não eram as circunstâncias. Era comigo mesmo. Então, sabe, às vezes a gente começa a pensar que o problema está nas circunstâncias, mas o problema está com a gente mesmo. E muitas vezes a gente recebe a Jesus, mas a gente não deixa ele derramar essa água viva para a nossa alma. A gente recebe Jesus, mas a gente ainda continua com conceitos religiosos. A nossa mente não muda. E sabe o que acontece? Nós ainda continuamos em sérios problemas quando temos a solução. Gente, alguém continuar em sérios problemas quando já tem a solução é, no mínimo, não dá para entender. Porque já tem a solução. E ainda continua em sérios problemas. Não dá para entender. É no mínimo uma coisa horrível. Porque tem a solução, mas a solução não entra em ação. Então qual que é o problema? Quando nós recebemos a glória de Deus, nós precisamos ficar acima dos problemas. Porque dentro de nós há uma fonte. A glória de Deus é como uma fonte a jorrar. E não adianta nada a gente querer ensinar o outro. A coisa precisa começar em nós mesmos. Em nós mesmos. Presta atenção, eu quero ler um texto com vocês. Porque talvez o que está acontecendo no nosso meio é falta de entendimento de como é que o Senhor age e quem sou eu e o que é que o Senhor, na verdade, quer comigo. Então eu quero ler para vocês Ezequiel 47, 12. Desculpe, 47. Ezequiel 47, 12. Diz assim: junto ao rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não se murchará a sua folha, nem faltar o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o fruto servirá
do quê? De alimento. E as suas folhas de remédio. Agora presta atenção no Salmo número 1. Salmo número 1. Vocês sabem de cor o que diz lá? Salmo número 1, né? Tem muita gente que sabe o Salmo número 1 de cor. E faz bem sabê-lo, porque é importante. Agora veja o que diz aí. Bem-aventurado o homem que não se anda no conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas. Suas folhas não murcham. Sabe quem é a árvore de Ezequiel 47? Que tem fruto para as pessoas comer e folhas que servem de cura para as pessoas? É você. É você. Você é essa árvore. Ai, pastor, eu sou essa árvore? Claro! Para de ouvir o diabo, porque o diabo vai dizendo assim na orelha da gente. Sabe o que ele vai dizendo? Ah, não. Talvez o pastor, talvez o irmão, talvez a irmã que é de muita oração. Eu não. Irmãos, sabe? Não tem duas salvações diferentes. Não tem dois tipos de cristãos diferentes. Um cristão de primeira categoria, um de segunda categoria. Uma salvação mais poderosa, uma menos poderosa. Não existe. O mesmo sacrifício, o mesmo sangue, o mesmo preço, pago por cada um de nós, foi o que foi pago por mim. Foi pago por você. Vocês estão entendendo? Então, nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Então, nós somos esse rio. Mas então, pastor, o que é que acontece? Sabe o que falta? Revelação no nosso espírito de quem eu sou. Às vezes a pessoa diz assim, Senhor, eu conheci o... Eu vou contar isso para vocês porque é um negócio até funny, mas verdadeiro. Eu estava numa dessas viagens para plantar igreja e eu estava numa viagem num lugar chamado Madre de Deus, para baixo de São João del Rei, um lugar que não tinha nenhuma igreja evangélica. E eu era muito jovem, recém-convertido. Eu estava lá com um grupo plantando igreja nessa cidade, Madre de Deus. Aí se converteu um camarada que era o cara mais bravo da cidade. Andava sempre armado, tinha um facãozão de um lado, um revólver do outro lado. Ele chegava no boteco, entrava com o cavalo. Quando ele chegava, todo mundo se acovardava. Porque ele era terrível. Já tinha matado muitos e era terrível. E aí sabe o que aconteceu? Esse cara se converteu. Esse camarada se converteu. E aí passou um tempo, né? Passou um tempo e correu a notícia que ele tinha se convertido, que agora era crente. E aí o pessoal disse, mas nós temos que provar isso. Vamos ver se ele é mesmo ou não é. Aí o camarada chegou nele, ele já não tinha mais o revólver, mas o facãozão ainda estava do lado. Um facão monstro, né, do lado. E aí o camarada disse assim, falaram que você se converteu, né? E ele disse, sim, eu sou de Jesus. E ele disse, então, se você é de Jesus, então você faz o que Jesus diz para fazer, né? Ele disse que se bater no lado direito, tem que dar o esquerdo. Você faz isso, né? Ele disse, eu faço. Aí o cara, pá, no lado direito dele. Ele falou, agora bate no esquerdo. Pá, no esquerdo. Aí ela arrancou o facão e deu assim, de costas com o facão, pá, nele. Ele falou, eu me converti, mas o meu facão ainda não. Amados, sabe o que isso quer dizer? Isso é uma maneira boba de dizer que ele, né? Claro que ele não tinha se convertido ainda, né? Senão ele teria levado aquele desaforo para casa e teria perdoado quem fez isso, né? Mas, amados, às vezes com a gente acontece aí. Às vezes tem gente que diz assim, não, eu me converti, mas eu tenho pavio curto. Sim, de crente de pavio curto. Entendeu? Eu já ouvi irmãos dizendo, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada quando entro para não sair dela. Cristão. Gente da igreja. Vocês estão entendendo? Então a água tem que tocar na gente. Porque quando nós hospedamos a glória, nós ficamos acima dos problemas. Dos problemas primeiro dentro da gente. E se a água não subir na gente,
Sabe, eu gosto daquele texto do Ezequiel, porque era assim, ó, o texto diz que ele marcou 500 metros para o profeta, e disse para o profeta, anda no 500 metros. E quando ele estava andando, a água dava assim, bem no calcanhar dele. Então, se olhava nele, você estava vendo o profeta inteiro. É mais ou menos quando a gente se converte. A gente nasceu de novo, lá no espírito é nova criatura, mas nossa alma parece que as bandeiras que foi na guerra de antigamente, né? Tudo furada. Nossa alma parece bandeira de guerra, tudo furada. Entenderam? Nossa alma está estraçalhada. Sabe? Nós temos uma necessidade de aceitação. Qualquer coisa para a gente é uma confusão. Nossa alma não foi cuidada. Aí a Bíblia diz que ele marcou mais 50, e ele andou, a água dava pelo joelho. Aí você já via menos do profeta. Sabe por quê? Porque a água foi crescendo. E aí marcou mais, a água dava pelas costas. E aí já não podia mais andar, tinha que nadar no rio. Sabe, esse é o plano de Deus para a sua vida. Dentro de você, não fora de você, há uma fonte. A fonte é Jesus. É o Espírito Santo, está aí dentro, está jorrando. A primeira coisa que tem que acontecer, nós temos que deixar que as águas subam. E sabe, amados, as águas têm que subir até que encubra, porque tem que transformar nossa mente. Sabe o que é? A nossa mente é parte da nossa alma. A nossa alma são as nossas vontades, a nossa razão, as nossas emoções. Às vezes nós estamos já prontos no espírito. Jesus disse isso para os discípulos, lá no jardim do Getsêmani. O espírito está pronto, mas a carne ou a alma é fraca. A carne ali é a alma. Vigiai e orai. Então nós temos que deixar que essa água suba e ela transforme a nossa mente. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é que quando isso acontece na nossa vida, nós ficamos acima das circunstâncias. Veja aí o capítulo que nós estamos lendo. Primeira coisa, versículo 4 até o 6. O que diz aí o versículo 4 até o 6? Diz assim: era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Ali estava uma fonte, ele cansado de viagem, lá pelo meio-dia, hora sexta e meio-dia, sentou do lado da fonte. Amados, Samaria era um lugar conhecido, conhecidamente como um lugar de pecado. Não era um bom lugar. Não era um bom lugar. Hoje já não existe assim. Mas antigamente nas cidades tinha aqueles lugares separados que tinha o bordel, né? As casas de prostituição. Hoje já não existe mais isso. Mas antigamente era assim. Então era como se você tivesse que passar por dentro daquele lugar das casas de prostituição. Você faria tudo para não passar por lá. Assim era Samaria. Mas sabe, Jesus estava passando por ali. E sabe quando a água está jorrando em você, que já inundou você, e você é uma fonte, não tem mais problema por onde você passa. Os lugares não tem mais problema. Sabe por quê? Porque você está acima. Você está acima dos problemas. Sabe, às vezes a gente diz assim, às vezes nós temos um cristianismo que sabe o que é? Completamente equivocado. Porque ele é um cristianismo baseado nos comportamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não use isso, não use aquilo, não diga isso, não diga aquilo. Se chama comportamentalismo, behaviorismo. Isso é transformação exterior. O verdadeiro cristianismo, ele transforma o teu interior. Ele transforma as tuas estruturas interiores. Ele transforma quem você é. Entenderam? Então nós ficamos às vezes com um cristianismozinho tão fraquinho de comportamentos, mas o coração está podre. É isso que Jesus disse para os fariseus do tempo dele. Sepulcros caiados. Pinta bonito, fica branquinho, pintadinho, mas por dentro é podridão. Então, amados, isso não pode se aplicar para nós. Nós passamos dessa fase. Nós estamos acima das circunstâncias, acima dos problemas. Sabe, os discípulos de Jesus estavam passando lá por Samaria, todos angustiados, porque, primeiro, diz o texto que a própria mulher fala para Jesus, não, nós não cedamos, judeu não cedar com samaritano. Está passando por um lugar que vai encontrar um monte de gente que não cedar com elas. Antigamente tinha mais do que isso, hoje em dia ainda tem, né? Mas antigamente as pessoas ficavam de mal uns com os outros, e aí não se visitavam, e às vezes na família, não se olhavam, não... E hoje em dia não mudou muito, né? Só mudou a maneira de fazer às vezes, né?
Hoje em dia não atende o telefone, não manda texto, não responde o texto. Mas a coisa é do mesmo jeito. Entenderam? Então, amados, nós temos que ficar acima dos problemas. Estavam ali os discípulos que não se davam com os samaritanos. Mas Jesus não tinha nenhum problema com os samaritanos. Sabe por quê? Por causa de quem ele era. Porque ele, a fonte, já tinha inundado a própria vida dele, e agora a fonte inundou e jorrou. Subiu dele a fonte e estava jorrando. Amados, eu quero fazer uma pergunta nesse ponto para você. Por onde que estão as águas na sua vida? Dessa fonte que está dentro de você. Porque para ela jorrar, ela tem que encher. Para onde que está? Está lá no tornozelo? Está no joelho? Já chegou no peito? Para onde está essa água? É importante a gente responder. Porque eu estou falando para vocês de vida cristã. Aonde tiver a sua água é a medida do seu cristianismo, da sua vida cristã. É o que determina aonde que está a água. Entendeu? E sabe, o plano de Deus é que você se torne uma fonte. Você é uma fonte, por definição. Agora você tem que destapar essa fonte, deixar a água jorrar. Que coisa tremenda. Então, você pode passar pela província de Samaria e pode descansar junto ao poço dos samaritanos. Não tem nenhum problema. Você pode descansar. Isto é, você pode descansar em qualquer circunstância. Veja, nós vemos Jesus descansando num poço samaritano aqui agora. Mas sabe que tem uma outra vez que mostra que Jesus estava no barco com os discípulos no meio de uma tempestade e ele estava descansando, dormindo. E aí quando ele acorda, sabe o que ele faz? Ele acalma a tempestade. Irmãos, toda tempestade que você for capaz de dormir nela, você é capaz de acalmar. Se tem uma tempestade na sua vida, seja qual for ela, financeira, de doença, de relacionamento, de coisa, do que for ela. Se você não for capaz de dormir nela, você não é capaz de acalmar essa tempestade. Sabe por quê? Porque aí você não está acima dessa tempestade. Então Jesus estava acima. E nós precisamos ficar acima. Porque em nós há uma fonte. Põe a mão no seu coração e diga, aqui em mim há uma fonte. Eu quero ser cheio. Eu quero transbordar. Aleluia. Esse é o plano de Jesus. Então ele podia descansar na beira do poço. E aí sabe o que acontece? E aí vem uma mulher. E não era uma mulher muito assim, daquelas sérias. Ela já tinha tido 5 maridos, o que tinha não era dela. E naquele tempo a cultura era, mulher não falava com homem de jeito nenhum, homem não falava com as mulheres. E agora veja o versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Gente, se os discípulos estivessem ali sozinhos, eu digo para vocês, ele ia olhar para essa mulher e iam dizer, a gente morre seco arreganhado de sede, mas não bebe da água dessa mulher. Jesus disse, dá-me de beber. Sabe por quê, amados? Porque o problema não era a mulher ser samaritana, nem o poço estar no lugar do samaritano. O problema era quem Jesus era. Sabe? É você que santifica as coisas. Entendeu? É você que santifica as coisas. A tua presença, a presença de Jesus santificava aquele poço, santificou a mulher, nós vamos ver depois. Então Jesus diz para ela, dá-me de beber. Sabe, podemos depender de qualquer pessoa sem ser afetado. Quando os discípulos chegam, diz aí no texto, eles olham e Jesus está no maior papo com uma mulher samaritana. E ainda não das mulheres muito sérias samaritanas. E os discípulos ficam escandalizados, mas eles não são bobos, eles não perguntam, não dizem uma palavra, diz o texto aí. Eles ficam quietinhos, não falam nada. Porque sabiam que Jesus tinha uma razão, que era diferente da deles. Gente, as nossas razões não são iguais às dos discípulos de Jesus daquele tempo, são iguais às de Jesus. As nossas razões são iguais às de Jesus. Então Jesus diz para a mulher, dá-me de beber. Você pode se relacionar com quem você quiser, sem ser afetado, se você estiver cheio da água. Sabe? Pelo contrário, Deus quer que você se relacione com todos, para que essa água passe para eles. E Jesus então começa a se relacionar com essa mulher samaritana. E sabe o que acontece? Versículo 9.
Veja o versículo 9. Então disse a mulher samaritana: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela falou: ei, ninguém te contou que a gente não se dá? Ninguém te contou que nós somos inimigos? Ninguém te contou que a gente não se fala? Vocês estão para lá e a gente para cá, ninguém te contou? Era como se ela dissesse isso para Jesus. Era como se Jesus tivesse... Sabe o que a mulher acabou de fazer com Jesus? A maior discriminação que podia fazer. Falou: não te dou água e você nem pode falar comigo. Discriminação. Então, veja bem, quando você está fluindo, a fonte do seu coração está fluindo, você fica acima de qualquer discriminação. Sabe, em outras palavras, a mulher estava tentando era parar a conversa. Para por aqui, a gente não se dá, fica na tua, que eu fico na minha. Não se intrometa comigo, não fala comigo, que eu vim aqui só tirar a minha aguinha, eu vou tirar a aguinha, vou embora. Mas sabe, Jesus não podia se conter. Sabe por que ele não podia se conter? Porque ela era uma fonte. E aquela mulher tinha aquele buraco lá dentro, precisando ser satisfeito. E agora então a água vai jorrar de Jesus para dentro dela. Vai jorrar. E ela vai se tornar em outra mulher. Sabe, gente, às vezes a gente julga as pessoas sem que elas tiveram uma chance ainda, antes de terem uma chance. A gente julga as pessoas. Claro, se você está dando água, se as pessoas estão recebendo, e daí tem toda a chance do mundo, e estão ouvindo, e não querem, bom, não querem. Você não pode dar força. Mas alguém que nunca teve uma chance, não é possível que você corte a chance dessa pessoa. Então, estamos acima de qualquer... podemos defender sem ser afetado, estamos acima de discriminação, podemos descansar em qualquer lugar. Hospedar a glória nos habilita para sermos fonte. Veja que coisa interessante. Sabe? O quanto você está cheio da água de Jesus determina a maneira que você está hospedando a glória. Se você estiver hospedando a glória de maneira pobre, se Jesus está em você, mas você diz assim: não, Jesus, essa semana o senhor vai me desculpar, mas eu não vou na igreja, porque eu tenho 2 casas de primeira, e o pessoal quer que eu limpe elas no domingo, então eu vou limpar 2 casas no domingo. O que você acha que na prática você acabou de fazer? Eu estou dando o exemplo das casas, porque a coisa mais comum e que a gente melhor entende aqui é limpar a casa, né? Mas pode ser uma construção que você esteja fazendo, ou qualquer coisa. Tudo o que girar em torno de você, tudo que girar em torno de você e tomar o lugar de Deus na sua vida, é isso que eu estou dizendo. Então, olha só, nos habilita para sermos fontes, mas a coisa fica complicada. Vocês entenderam? Porque como é que nós vamos ser fontes sem resolver essa problemática primeira? Não existe como. Nós temos que resolver isso primeiro. Então agora veja só, hospedar a glória significa que nós somos fontes. Agora nós somos fontes, mas que tipo de fonte eu estou sendo? Quanta água dessa fonte eu tenho deixado jorrar? Gente, deixa eu te dar uma notícia aqui. O problema não está na fonte, não. A fonte é boa, poderosa, tem água, água pura, jorra o tempo todo. Sabe onde que está o problema? É no vaso que essa fonte está. O vaso está entupido, o vaso está cheio de outras coisas. Suponhamos que eu queira encher essa garrafa aqui com qualquer outra coisa, digamos café. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Tenho que esvaziar. Gente, sabe por que a gente não fica cheio da água? Porque a gente não quer se esvaziar de tudo que já tem lá dentro. Não quer se esvaziar. Eu conheço uma música, pessoal, gostaria que vocês cantassem depois dessa música. Quero me esvaziar de mim. Gente, é isso que precisa. Precisa deixar do controle. Sabe, você não pode ser cheio. A garrafa, você essa garrafa, não pode ser cheio antes de esvaziar. Só depois. E esvaziar do quê? De tudo aquilo que faz a concorrência para a água. Eu acabei de dar o exemplo de como é que nós trocamos as coisas de Deus por outras coisas. Vocês estão entendendo?
quando a garantia de que o resto vai bem é Deus ser o primeiro na nossa vida. Se Deus for o primeiro na nossa vida, Ele cuida de tudo. Não é assim que diz lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Vem por acréscimo. Mas às vezes nós não cremos nisso. Então o nosso vaso está comprometido, está cheio de outra coisa. Nós precisamos nos liberar. Sabe, quando nós hospedamos a glória, essa glória deve nos habitar para sermos quem somos e o que temos. Para sabermos, desculpe. A glória deve nos habilitar para sabermos quem somos e o que temos. Gente, quando você não sabe bem o que você é, você pensa que você depende das coisas. Você não depende. Veja a tentação de Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. O Espírito Santo levou ele lá e disse, ó, jejua aqui até que eu traga a provisão para você. E o diabo ficou girando em torno dele, querendo tentar. Aí de repente ele sentiu fome. E aí o diabo disse, é agora. Ele disse, ó, se você é filho de Deus, se você de verdade é filho de Deus, manda que esses pães, essas pedras se transformem em pães. Se você for filho de Deus. Qual é a dúvida aí? Se você é filho de Deus. Então, Jesus, glória a Deus, sabia muito bem quem ele era. A minha pergunta é, você sabe quem você é? Porque se você souber quem você é, a coisa muda na tua vida. Muda as prioridades, muda tudo. Muda. Então, o problema é a gente saber quem a gente é. Jesus sabia quem ele era. Ok? Veja o versículo 11 até o 14. Veja o que diz. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde tens essa água? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim todo o seu gado? Afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, o Espírito Santo deixou esse texto escrito para você saber quem você é. Você é se você já bebeu de Jesus, se você já nasceu de novo, você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Entendeu? Então, olha, temos que saber quem nós somos. Temos que saber quem nós somos. E temos que saber o que temos. Temos que saber o que temos. Temos que saber do que somos capazes. Vem o diabo e diz para Jesus, agora não. 40 dias sem comer, a coisa já ultrapassou o limite. Aí Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço muitos de vocês aqui. Eu conheço muitos de vocês aqui que tem uma palavra de Deus sobre a vida de vocês. Mas o negócio é o seguinte, a água não consegue subir. Está entulhado de outras coisas. E aí a palavra não consegue se cumprir. Vocês estão entendendo? Não consegue se cumprir. Tem que desentulhar o vaso. Para a água subir, se tornar uma fonte. Porque a hora que isso acontecer, sabe o que acontece? Você vai saber realmente quem você é e o que você tem. Porque em Jesus você já tem toda a vitória. Toda a vitória. Eu digo isso domingo após domingo. Mas em Jesus você já tem toda a vitória. Toda a vitória. Isso não é um jargão, um chavão, é verdade. Experimenta isso. Gente, às vezes a gente se torna, com o tempo, recebe Jesus, vai ficando acomodado, vai ficando normal a vida cristã. Mas quando e aí a Bíblia diz que a gente tem que voltar ao primeiro amor. O Apocalipse disse, tenho contra ti que perdesses, saísse do primeiro amor, volta ao primeiro amor, lá na carta do Apocalipse. A igreja, Jesus dizendo. Eu lembro quando eu era novo convertido, gente, a palavra dizia o negócio e eu queria saber se era verdade. Eu queria experimentar. Você já conhece de cor essa história, mas eu vou repetir ela para você, se você esqueceu. Uma vez eu estava lendo, logo no comecinho, eu era cristão novo, e eu li lá essa história de que olhar as aves do céu, não planto, quanto mais, se Deus cuida assim das flores, das aves, lá no Mateus 6, quanto mais de vós, homens de pequena fé. E aí eu queria saber se Deus cuida mesmo.
Pergunta para a Nice que está ali atrás. Nós fomos viver pela fé. Eu decidi que a gente ia viver pela fé por 1 ano. Nós fomos viver sem ninguém saber se a gente tinha ou não tinha. Se não viesse comida, não tinha comida. Se não viesse dinheiro, 1 ano. Irmãos, 1 mês, tudo bem. Pode ser que tinha lá uma reservinha. Não, 1 ano. Nunca faltou. Pelo contrário, eu lembro que uma vez eu fiz uma oração, Senhor, mas eu estou vivendo pela fé. Desse jeito está muito. Vinha muita coisa. Sobrava. Então, sabe, amados, às vezes a gente está nesse problema. Há uma palavra de Deus sobre a nossa vida, mas a água não consegue jorrar. A água não consegue crescer na nossa vida. E aí a palavra não se cumpre. E aí sabe o que acontece? A nossa vida fica dura, a gente tem que trabalhar, e daí a gente fica como escravo, trabalhando. Quando aos seus amados, Salmo 127, o Senhor dá enquanto dorme. Estou dizendo que vai ficar preguiçoso, não. A Bíblia tem uma palavra para os preguiçosos, vai ter com a formiga preguiçoso. Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, a dependência é do meu trabalho. E se cai doente, daí como é que fica? E se não consegue trabalhar, como é que fica? Já pensaram? E tem mais, aquele outro texto que está lá no Eclesiastes, que diz assim, que Deus, pro ímpio, dá trabalho para que ele amontoe, aí Deus vai lá e tira e dá para quem ele ama. Ui. Entenderam? E o Amós diz, trabalha, põe tudo as coisas, levanta o saco era furado, ficou tudo no chão. Está escrito no Amós isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? O que nós somos e o que temos. Mas isso depende de a gente realmente entrar numa de descobrir quem nós somos e deixar a água crescer em nós. A água transbordar em nós. Porque nós somos fontes, é isso que nós somos. Então, a hora que a gente começar a ser fonte, a gente vai descobrir quem nós somos e quem nós temos. Nos habilita para sermos misericordiosos com os outros. Veja o versículo 10, o que diz? Olha o 10. Replicou Jesus, se souberes o dom de Deus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Misericordioso. Misericórdia. A pobre mulher não sabia nada. Sua alma estava em pedaços. Não conseguia se encontrar. E Jesus foi misericordioso com ela. Ele falou, sabe, você está dizendo isso porque você não sabe. Mas se você conhecesse, né? Ele dizia, você ia pedir e ele ia te dar. E sabe, Jesus conduziu, a mulher tentou comprar briga um monte de vezes no texto, se você prestar atenção. Por exemplo, ela diz assim, quer ver uma vez que ela tenta comprar? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele bebeu, e assim, ela tenta levar para esse lado da coisa. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus não entra na briga. Veja o que Jesus responde para essa pergunta. Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará sede. Jesus parou. Jesus não entrou na briga. Não, eu sou maior do que o Jacó, eu sou. Não. Jesus volta para o assunto. Eu estou falando de água, não estou falando do Jacó, nem de nada. O assunto aqui é outro, não vou entrar na sua, nós não vamos brigar. Quando um não quer, dois não brigam. E Jesus fica no que estava falando. Sabe? A misericórdia. Misericordioso com a ignorância dos outros. Veja o versículo 10. Respondendo, hospedando a glória de Deus, nós podemos, primeiro, revelar o dom de Deus. Veja o versículo 10, o que é que Jesus diz aí? Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus. Meu irmão, eu quero que eu sei em nome de Jesus. Se você não tem certeza, não levante a mão. Mas se você tem certeza que você conhece o dom de Deus, que é Jesus, levante a sua mão. Se você tem certeza. Se você não tem, fica com a mão baixada. Se não tem. Mas se você tem certeza que você conhece o dom de Deus, que é Jesus, que você já fez uma decisão por Jesus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, levanta a sua mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, amados, a gente não pode fazer nada quando a gente não conhece. Mas se eu conhecer, eu posso. Se eu conhecer, eu posso. Vocês estão entendendo? Se conheceras o dom de Deus, Jesus é capaz então de revelar o dom de Deus para as pessoas. E aí, sabe o que acontece? Ele era o dom de Deus.
A gente é capaz de revelar quem é Jesus. Nós podemos oferecer a água da vida. Nós podemos oferecer essa água viva para as pessoas. E como podemos? As pessoas às vezes estão esperando. A maioria das vezes, as pessoas estão esperando receber alguma coisa. Elas estão necessitadas de receber alguma coisa. Nós temos, mas nós precisamos saber quem nós somos e o que nós temos. E nós precisamos saber por que eu estou aqui nessa terra. Irmãos, eu não sei. Por que você está aqui nessa terra? Por que você está aqui nessa terra? Qual é a sua resposta? Por que você está aqui nessa terra? Hein, Adrien? Você está aqui nessa terra para trabalhar para AT&T? AT&T? Eu digo que não. Isso é só secundário na sua vida. É muito além da AT&T. Se a AT&T for um negócio teu nessa terra, pobre área, você é o mais infeliz dos homens, se for assim. Sabe por quê? Porque no fim do dia, termina o dia e a coisa continua, e no outro dia. Então, se reduzirmos as coisas, nós nos tornamos os mais infelizes. Tem que haver alguma coisa superior a isso. Superior, que é eterno. Entenderam? Eu digo para você por que você está aqui. Para conhecer mais o Deus que você tem. Para viver os planos que Deus tem para você. Para viver todos eles. Os propósitos que Deus tem para você. Ele tem, olha, Adrien, é aquele versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para o Adrien. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, gente, aonde que está o problema? Está em Deus? Não, em Deus não está, Ele já preparou o que Deus tem preparado, diz o versículo, para aqueles que o amam. Eu apliquei para o Adrien porque eu sei que ele ama Deus. E você pode aplicar para você. Sabe? A parte de Deus está pronta. O nosso negócio é deixar a água fluir. Nós temos que deixar fluir. Entenderam, irmãos? E quando a água começa a fluir, você começa a achar a tua identidade. Você começa a descobrir o verdadeiro propósito. Fluiu a água, tudo o resto flui junto. Estancou a água para o resto. Entenderam? É assim, infelizmente é assim que acontece. Hospedar a glória de Deus nos habilita para darmos de beber os outros. Veja o versículo 15 até o 18. 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber. Gente, sabe o que é uma coisa que acontece comigo e com você? Eu sei comigo, de certeza. Com você, eu estou chutando, mas como eu sou normal, eu acho que também acontece com você. Às vezes a gente quer dar de beber quando as pessoas não estão com sede. E aí sabe o que acontece? Você tem que despertar a sede. Sabe o que Jesus estava fazendo desde o começo da conversa até agora? Despertando a sede. Jesus estava despertando a sede da mulher. Desde o começo da conversa até agora. Quando ela disse, dá-me, já não aguento mais, me dá essa água. Ela disse, dá-me de beber. Jesus estava despertando a sede. Gente, às vezes a gente não é saboroso, não é um cristão saboroso, a gente é muito salgado. Sabe? A gente tem que ser saboroso. Como Jesus, às vezes não tem sal. É o oposto. Não tem sal nenhum. Mas às vezes é salgado demais. Nós temos que ser saborosos. Porque Jesus vai conversando com ela, vai quebrando o gelo, e Jesus conversa com ela, ela fala, a gente não se dá, Jesus entra por aqui, sai por ali, ele nem considera a palavra, ele falou, mas a água, a gente não se dá. Mas a água, deixa essa bronca para lá, não quero encrenca, já tem muita encrenca. Entenderam? Então, a gente tá para fazer assim com as pessoas, sabe? Eu e você podemos fazer isso, porque nós temos, e nós conhecemos, e nós queremos que as pessoas, ou deveríamos querer. Eu digo para você que eu quero, eu sei o quanto eu quero, que as pessoas bebam da água da vida. Porque quando nós queremos, nós vamos ser assim como Jesus, misericordiosos, nós vamos puxar a conversa, vai daqui, vai dali, e pá! E pã! Mas nós vivemos numa sociedade que é tão egoísta que a gente diz, não vou falar, não vou fazer isso, não vou fazer isso.
Ah. É uma coisa de louco, as pessoas estão precisando, gente. A cultura pode ser o que for, a necessidade das pessoas continua. E sabe, quando uma necessidade de alguém é satisfeito, há uma mudança. Há uma mudança quando a necessidade de alguém é satisfeito. Então veja só, o que acontece? Nós podemos então dar de beber. Hospedar a glória de Deus, os dons se manifestam. Veja o versículo 15, que coisa interessante. O 15. Disse a mulher, Senhor, dá-me de beber essa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir buscá-lo. Disse Jesus, vá chamar o teu marido. Espera aí, que coisa, uma coisa tem a ver com a outra. Eu beber a água e agora chamar o teu marido. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está começando a manifestar um dom chamado palavra de conhecimento. Ele não está agindo aqui como Deus, ele está agindo como homem, e ele está começando a manifestar um dom chamado palavra de conhecimento. Ele sabia que aquela mulher tinha 5 maridos, que tinha não era dela, ele já sabia desde o começo, e agora ele está começando a manifestar o dom. Mas sabe, tem muita gente que tem dom, mas manifesta o dom de uma forma violenta. Já pensou se Jesus dissesse, a mulher disse, dá-me de beber? Eu vou te dizer uma coisa, hein? Você teve 5 maridos e esse que tem agora não é teu. Bagunçava o negócio, terminava a conversa. Mas sabe o que ele faz? Ele diz, ok, eu quero dar de beber você e seu marido. Vai buscar o seu marido. Mas ela sabia, e Jesus já sabia. E ela diz assim, não tenho marido. Ele vê, não tenho marido. E aí sabe o que acontece? Replicou Jesus, você disse certinho, não tem marido. Porque você já teve 5 e esse que tem agora não é teu. E você é uma mulher verdadeira. Você não ficaria uma acusação sobre ela. Mas disse, não, e você tem uma coisa boa, você é sincera, é honesta, é verdadeira, fala a verdade. Já teve 5 e o que tem agora não é teu, não tem marido. Que coisa tremenda. E aí a mulher diz assim, estou vendo que o senhor é profeta, hein? Não é isso que ela diz? Senhor, vejo que é profeta. E a conversa vai para outro lugar. E sabe o que Jesus está fazendo? Está dando de beber. Em toda essa conversa, Jesus está dando de beber. Amados, vamos ser honestos aqui. Será que as pessoas bebem da gente na nossa conversa? Alguma coisa bebe. Agora o problema é o que é que bebe. Você bebe da água da vida ou você bebe em veneno? Porque tanta conversa envenena. Há tanta conversa por aí que envenena. É conversa que não adiciona, não acrescenta. Não tem água da vida. Envenena. Irmãos, o Tiago já diz, não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Nós somos a fonte boa, amados. Da gente tem que correr um rio de água viva. Então, olha só, hospedando a glória começa a se manifestar os dons. Quando é necessário. A manifestação do dom libera a oportunidade de ensino. Veja o versículo 18 e 19. Porque 5 maridos tiveste, o que tem não é teu. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. E nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem... Você está vendo a mente dessa mulher? Brigona até o último, tudo é contenda. Eu sou samaritano, você é judeu. Eu adoro nesse monte, você adora lá em Jerusalém. Tudo o contrário, tudo para briga. Às vezes, infelizmente, nós somos assim. A água precisa subir e tocar a nossa mente. Porque às vezes nós somos assim. Com qualquer pé de galinha, como diz por aí, nós fazemos uma sopa. E não pode. Nós temos que mudar. A água precisa subir. Então aí Jesus diz, a mulher diz, não, mas vocês dizem que é lá, que era... Jesus disse, mulher, o negócio é o seguinte, vamos falar que é verdade. Nem judeu, nem samaritano. Os judeus ainda levam uma vantagenzinha assim, mas levam uma grande desvantagem. Porque Deus é para ser adorado em espírito e em verdade. E o pessoal vai lá e faz todo o ritual religioso. Faz o que disse o profeta. A boca me adora, mas o coração está longe de mim. Vai lá e faz o que disse o profeta. Então, nem lá, nem aqui. Deus é espírito e importa que adore em espírito e em verdade. Vocês entenderam?
Ensino de que o reino de Deus está além das nossas culturas religiosas. Irmãos, deixa eu dizer para vocês honestamente, o reino de Deus não cabe em nenhuma cultura. Um dia desse eu estava falando com alguém, agora está um maior negócio, né? Eu voto, né? Eu voto. E a pessoa queria saber para quem eu ia votar, se para Hillary ou para o outro. Né? Aí eu disse para o camarada assim, olha, eu não vou votar nem para A e nem para B. Ele falou, ué, mas como? Eu falei, porque eu não posso concordar nem com esse. Não, ele perguntou de que partido eu era. Eu falei, de nenhum. Ele falou, você é independente? Também não. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas então o que você é? Eu falei, eu sou de um partido chamado Reino de Deus. Eu não posso ser republicano, porque republicano não está de acordo com o reino de Deus. Tem coisinhas que está, a grande maioria não. Não posso ser democrata pelo mesmo problema. Não posso ser independente, porque não fui criado para ser independente. Eu sou do reino de Deus. E como cidadão do reino, eu falo para todos eles. Eu digo para eles o que está bom e o que não está bom. E o dia que eu for votar, eu vou votar com essa consciência, que eu sou um cidadão do reino. Eu não sou democrata, nem republicano, nem independente, nem progressista, nem liberal, nem... Eu sou cidadão do reino. Então, amados, presta atenção, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa manhã? Essas culturas que estão por aí, inclusive a cultura religiosa. Deixa eu só dizer para vocês, eu acho que nós vamos fazer umas mudanças aqui, mas também não adianta fazer só uma mudança e ficar fazendo... Eu fico preocupado que o jeito de a gente fazer as coisas na igreja vira religiosidade. Sabe, eu estava ali sentado e Deus me deu uma palavra. Deus falou para mim, olha, esse negócio está ficando muito comum aqui. E quando fica comum, vira religião. Esse é o elemento de sair da espiritualidade para a religiosidade. A ceia. A Bíblia diz que a igreja primitiva tomava todo dia. Nós tomamos só no domingo. Cada dia. Agora presta atenção. Ainda tomando só uma vez por semana, sabe, meu coração já começou a sentir assim, peraí, tem gente que não está levando esse troço a sério. Está fazendo sem consciência no que está fazendo. Virou religião. Adoração é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, amados, adoração é uma das coisas mais sérias com Deus. Não responda para mim. E eu vou dizer uma coisa, eu não fico olhando e nem marcando no meu caderninho quem chegou, que hora que chegou, porque não vai ter que prestar conta para mim. E isso é o pior. Porque se prestasse para mim ainda, eu sou mais ou menos no mesmo nível. Mas vai ter que prestar contas para alguém que é muito maior. Eu quero dizer para você, você chega para adoração? Adoração é o negócio mais sério para com as coisas de Deus. Que horas que você chega no culto? Estou falando sério. Que horas? Ah, pastor, mas é que... Ué, levanta, faça como eu. Pergunta para Nice, que horas que eu saio de casa? Eu não tenho nada para fazer aqui antes. Mas eu chego aqui antes das 10, todo domingo. Sabe por quê? Para preparar o meu coração. Aí o pessoal está cantando, adorando, ensaiando aqui em cima, eu estou por aqui. É preparar o meu coração. Deus quer falar comigo, eu vou falar com Ele, eu vou dar. Que horas que você chega? Não, pastor, mas é o louvor. É como se fosse pouca coisa. Então, se você tem essa visão do que você faz aqui na hora do louvor, gente, alguma coisa está extremamente enganado na tua vida cristã. Se você acha que não é importante. Então, amados, nós temos que estar... Eu queria fazer um desafio para vocês que estão aqui. Chega um pouquinho antes. Que tal você chegar aqui, por exemplo, 15 para as 11, para a gente começar a orar aqui. Quero desafiar vocês. 15 para as 11, vem para cá e fica aqui na frente e começa a orar aqui. Isso fazíamos. Mas sabe, aí eu até parei, porque aí tinha gente que vinha, tinha gente que dizia assim, ó, eu estou aqui às 5 horas, principalmente o pessoal do louvor. Eu falei, quem não vier, não canta. E daí sabe o que aconteceu? Eu estou aqui às 5 horas, mas no meu coração eu não estou. Então não é melhor não estar. Aí eu tirei a regra. A regra vira religiosidade. Porque você tem que adorar com o teu coração por amor.
Tem que fluir a água viva. Não é porque há uma norma. Norma é coisa religiosa. Entenderam? E se torna um fardo. Se torna um negócio desagradável a Deus. Uma coisa terrível. Irmãos, vocês viram que tremendo que foi a adoração hoje? Tremenda adoração, gente. Uau, eu estava ali adorando, Deus estava falando comigo, eu estava tendo palavra na Bíblia, vindo assim coisas, Deus falando comigo. Gente, é para isso que a gente vem aqui. É para Deus falar com a gente e para a gente falar com Deus. Entendeu? Para a gente falar com Deus. É para isso que a gente vem aqui. Certo? Então vamos para frente. Então, sabe, está muito além da cultura religiosa. O verdadeiro ensino leva à revelação da pessoa de Jesus. Entender quem é Jesus. A compreensão do ensino do reino nos torna discípulos. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Chegaram os discípulos de Jesus e devem ter dado uma olhada para ela com um olho tão acusador que a mulher, pá, se mandou. Ela se mandou, pegou o galãozinho, talvez até deixou lá o baldinho dela, voltou sem nada e se mandou. Sabe por quê? Porque era como se fosse mais ou menos assim. Deixa eu descrever isso. Eu já até preguei isso aqui um dia, mas deixa eu pegar essa partezinha aqui para você entender o que eu estou dizendo. Os discípulos eram tão religiosos que eles entraram lá para comprar comida de samaritano. Agora, imagine que eles não tocavam na mão do samaritano porque ficava impuro. Não podia nem falar com o samaritano porque não se davam. Então, vocês imaginam o processo de comprar comida. Eles devem ter ido lá tudo assim para não se encostar. Não se encosta no balcão do samaritano, porque senão você se suja. Compraram. Devem ter saído de lá pensando, ufa, a gente conseguiu comprar comida. Quando eles chegam no poço, o que eles veem? Jesus falando com a mulher samaritana. Aí eles falam, não é possível. Fizemos tudo isso para a gente não se contaminar e agora nós chegamos aqui, o mestre contaminado nesse tanto. Então, quando eles veem a mulher, eles devem ter dado um olhar para aquela mulher que ela se mandou. Mas já era tarde. Graças a Deus. Já era tarde. Sabe por quê? Porque a mulher já tinha bebido da água viva. Ela já tinha bebido. Jesus já tinha dado de beber. Então ela sai dali e o que ela faz? Veja o versículo 29 e 30. 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Ah, tá aí, ó. Nem levou o cântaro dela. Deixou lá. Deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, Cristo? O Cristo? Saíram da cidade e vieram a ter com ele. Gente, o que a mulher se tornou? Uma fonte. Ela bebeu e imediatamente se tornou uma fonte. Imediatamente se tornou uma fonte. Se você ler o resto da história, você vai ver que os homens da cidade vão dizer, olha, eles convidam Jesus para ficar mais 3 dias. Imagina os discípulos. Aí tinham que dormir na cama do samaritano, tinha que ficar na casa do samaritano. Imagina. Ai, eu gostaria de estar lá só para ver esse religioso sofrendo. Porque tem gente assim, infelizmente, hoje em dia que sofre por causa da religiosidade. Então, aí eles ficam. E aí, sabe o que eles dizem para Jesus? Eles dizem para Jesus, já não é mais porque a mulher disse que nós cremos. Mas é porque nós vimos você. É porque a gente bebeu também. E sabe, ali o reino de Deus é implantado. Gente, você tem que ser como Jesus. Jesus disse assim, quem beber de mim se tornará uma fonte. Você já bebeu? Então você é essa fonte. Aonde você chega, o reino é implantado. Essa é a diferença entre você e tudo o resto. Aonde você chega, o reino é implantado. Vocês estão entendendo? O reino de Deus. Você é essa pessoa. Veja a nossa conclusão aí. Depois que Jesus deu de beber à mulher samaritana, ele ensinou os discípulos sobre a verdadeira comida. Porque os discípulos ficaram tudo sem jeito, a mulher foi embora e disse, Jesus, come. Aí Jesus disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Eu estava enchendo a barriga até agora. A comida minha é fazer a vontade do meu Pai. Daquele que me enviou. Ele fala sobre comida. Aí os discípulos que estavam se alimentando de veneno, quando Jesus tinha outra comida para eles.
Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Qual é a sua comida? O que você tem estado comendo? Veneno, igual os discípulos? Religiosidade? Ou fazer a obra de Deus e implantar o reino de Deus? Você é uma fonte, meu irmão, minha irmã. É uma fonte. Mas aí o diabo diz: você acha que não. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, ó. Sabe como é que os cristãos fazem? Encontra alguém que está doente, a pessoa diz: puxa, eu estou doente e tal. Falou: não tem problema não, vou ligar para o pastor. Terrível! Como se o sacrifício que Jesus fez para o pastor fosse diferente do que ele fez por ela. Como se o Jesus que está nela fosse diferente do que está no pastor. É o mesmo. Não tem cristão de segunda categoria. Não existe. E existe cristão enganado. Não sabe quem é. É só isso que existe. O resto não. Não tem cristão de segunda categoria. Tem cristão que não sabe quem é. Então nós temos que aprender com quem nós somos. Porque nós somos a árvore. Você é a árvore plantada junto da fonte. Sabe quem é você? Você é aquela árvore com aquele fruto lindo que o vizinho precisa comer. Irmã, você é aquela árvore com aquele fruto de aceitação. Para aquela mulher que nunca foi aceita. Sabe? Aceitação. Você é. Vocês entenderam?